Chegou, chegou o São João da Telecab. Chegou, chegou o São João da Telecab. No mês de junho a Telecab é uma festa, conexão que aquece o coração. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho em nossa programação. Quadrilha formada, Telecab deu a senha. Tem milho verde, tem fogueira e tem balão. Entra na roda lavando a Rie, a Telecab é a TV que tá mais perto de você. Vem pra Telecab, seu menino. Chegou, chegou o São João da Telecab. Chegou, chegou o São João da Telecab. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho na nossa programação. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Olá, sejam bem-vindos ao Tô em Obra, um programa feito para quem está nesse momento de obra, de planejar. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente amo muito, que é conformidade e criatividade. Porque para muitos o arquiteto só desenha, mas nós projetamos, não é isso, meu amigo Robson? Para isso, nós trouxemos aqui o arquiteto urbanista e conselheiro do CAU, Robson Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Robson. Obrigado. Seja bem-vindo, Robson, ao Tô em Obra. É uma honra recebê-lo aqui com esse tema tão importante. Obrigado, meninas. E aí, Robson, qual é a diferença de desenhar para projetar? Vamos começar por aí. Vamos lá, né? Quando nós desenhamos, é algo que, como a gente rabisca, é livre, sabe? Projetar não é tão livre assim, né? Tem regras, tem normas. E assim, quando a gente projeta, pelo menos aqui dentro dos grandes centros, existem o Código de Obras e o Plano Diretor, que nos rege e que nos guia, né, para que a gente possa projetar da melhor forma possível e que fique uma casa, uma edificação bem mais habitável e confortável, sabe? É muito importante isso porque o cliente às vezes fica com raiva, ele se intriga com o Código de Obras, se intriga com a prefeitura, se intriga com a convenção do condomínio, porque ele diz, é muita regra, meu, o terreno é meu, eu vou fazer o que eu quiser. E tipo assim, não é prudente. Às vezes até você faz o que quer, mas não é prudente. Exato. E arranjam alguns problemas, né? Exato. Assim, nós como profissionais da área, né, a gente orienta para que a casa, para que o prédio, ele tenha uma boa função, que é isso. Porque, gente, a gente projeta para pessoas. E quem vai viver lá são pessoas. dentro do melhor conforto possível. E essas normas e regras, ela vem para nos auxiliar e para que lá na frente não tenha nenhum tipo de dano, não tenha nenhum tipo de problema, para que não tenha nenhum tipo de guerra com algum vizinho, que às vezes tem. Sabe? Então, é muito isso. E assim, quando a gente pega dentro de um lote 10 por 20, um lotezinho desse assim, padrão, né?
que tem pela Que é o lote mínimo, Lote mínimo, pelo código da nossa cidade. pelo código, né? Aí a gente tem que ter os nossos recursos, é isso? Então, que são 1,5 metro de cada lado, né? Na frente são 5 metros, sabe? Atrás a gente tem 1,5 metro também. Então isso vai tendo que se Dimensionar ajustar, o metro de calçada. exato, Né? dentro dessas normas, dentro do Código de Obra e do Plano Diretor. Robson, uma pergunta, Isabel, para quem nos assiste de casa. Toda cidade tem código de obras e plano diretor? Vamos lá, nem toda cidade tem. Eita, aí onde mora os... Exato. Mas não tanto, porque nós temos o Ministério das Cidades. Isso, né? Né? Para esses casos, a gente Exatamente. sempre tem que obedecer a alguém. A gente não é tão livre, não. Assim não. Então, Robson, quais são os documentos base, digamos, né? Os documentos que eu digo, os códigos, né? Os que códigos. rege essa parte de conformidade. Conformidade. Vamos lá. Dentro do Ministério das Cidades, né? Existe um regulamento, né? Sim. Que a gente segue. Porque para onde for feito qualquer tipo de caso de edificação, a gente segue essas regras. Independente se é cidade grande, cidade pequena. Exatamente. A gente segue. E isso é fundamental para que a gente possa ter habitações bem mais saudáveis, né? Porque E um hoje- ordenamento, né, das Eu construções. Organização. acho, sabe o que Organização. acontece? Eu acho que a gente pensa muito no indivíduo. Tipo assim, eu tenho um terreno de 10 por 20, eu posso usar todo esse terreno. Mas a gente acaba se esquecendo que a gente vive no coletivo. Exato. Imagina o adensamento de você é, ocupar de todo mundo fazer. esse espaço. Assim, a poluição visual. Não só são casas feias, é você estar invadindo o espaço do outro. Não é nem só poluição visual, né? É tanta coisa. Gente, é muito dentro do conforto coletivo e do conforto comum, né? A gente tem que pensar nisso, porque a gente mora em uma casa, a gente mora em uma rua, a gente mora em um bairro, a gente mora em uma cidade. E, sabe? Então, nós temos que analisar e que pensar nesse uso comum, sabe? Nesse uso comum todo. Dentro dos grandes centros, a gente sempre pensa nesse contexto e nesse fluxo, certo? Porque assim, imagina você ter um bairro completamente desorganizado, né? Como é que vai ter como é que vai se organizar o uso do saneamento básico? Toda essa parte de Isso seria sistema, o zero para se viver ali naquele ambiente, né? Porque isso é saúde pública, isso é saúde. A gente como saúde. Arquitetos e urbanistas, a gente... Eu acho assim, por exemplo, que é um desafio muito grande a gente planejar seguindo regras. Uhum. É muito desafiante, porque Isso. você acaba se esbarrando de uma coisa que, meu projeto seria tão bacana se eu não tivesse que obedecer isso. Eu vejo muito também, a gente também tem que seguir regras de ventilação, de tamanhos mínimos para cômodos, e a gente se esbarra naquele cliente que diz assim, mas eu consigo viver num quarto de 6 metros quadrados. Mas eu consigo viver num cômodo com uma janelinha pequena. E aí nós temos áreas mínimas. E aí a gente vem naquela coisa, é pequeno ou é grande? Não, se faz conta. Uhum. Né? Por incrível que pareça, a lei de arquitetos também calcula. Que bom saber, Isabel. Isso é importante. Não, meu amigo. É importante, né, Robson, calcular. Com certeza, com certeza. E aí a gente vai nesse planejamento e aí o cliente diz, essa janela é muito grande, é muito pequena. Muito pequena. Aliás, é muito grande, eu consigo numa janela menor, vou economizar, e não pode. E aí Exato. como é que você faz assim para gerenciar esses conflitos? Vamos lá. Quando a gente tem, eu vou dar um exemplo aqui de lotes
estreitos, pequenos, né? Certo. Quando a gente tem esses tipos de lote, que a gente precisa de fato colar ele dos dois lados, a gente tem outras possibilidades de ventilação, né? Ou seja, a gente pode ser feito jardins internos, pode ser feito Iluminação também, zenital, né? exatamente, iluminação zenital. Pode ser feito, tem um nomezinho popular que o povo diz, que é área de sol. Área de sol. O povo adora. Ai, na minha casa tem uma área de sol. Que Clarabóia. Em Mossoró diz que é jardim de inverno, né? Mas em Mossoró não pode ter jardim de inverno. Gente, Não é não? Isabel adora uma piada. Que inverno, né? Jardim de inverno. E assim, são feitos para que tenha essa troca de ar, tenha essa circulação e tenha esse fluxo e esse conforto, né? E o que eu vejo é que, assim, as normas, elas estão aí para serem seguidas. Elas são normas, elas são regras. Mas dentro de suas regras, a gente pode ver a melhor solução. Obedecendo a regra. Obedecendo a regra, para que isso possa... Aquele caso. Para esse caso de lotes estreitos, de casas pequenas, sabe? E tudo isso. Eu acho... eu e Lidiane, nós viemos de uma escola técnica, né? E os nossos professores sempre falavam desse pensar técnico, né? técnico. Que ele meio que está entranhado na gente. A gente não consegue desenhar, que a gente não consegue, o pensamento livre não flui, porque como a gente tem o conhecimento do porquê das coisas, a gente acaba, isso leva a gente para todo o planejar. Sim. Não é assim, Robson? Sim. E aí, quando eu acho desgastante explicar para o cliente que ele precisa de uma iluminação natural, ele precisa de uma ventilação. Muitas vezes ele não entende que ele precisa, né, Isabel? Ele não sabe que ele precisa, às vezes. Às vezes o cliente diz, não, uma ventilação num banheiro. Às vezes é necessário, assim, não tem outra saída, uma ventilação mecânica no banheiro. Mas aí ele bota a ventilação, que ele nem precisava dessa ventilação mecânica, que ele poderia colocar uma janela, e aí ele se incomoda com a zoada. Barulhos, né? Com o barulho do equipamento, que eu entro no banheiro, é uma zoada. Uma zoada, né? Aí desliga. Aí a gente tem um problema de mofo, de odores. Tem um livro que eu gosto que eu tenho ele, que é o manual do arquiteto descalço, que ele traz a forma natural de como a gente vive, como é para a gente viver, né? E pense como se nossa casa fosse uma árvore, onde toda aquela copa fosse a sombra e na parte de baixo fosse nós que a moradia, que estamos lá, né, dentro dessa moradia. E assim, o conforto que tem ali dentro, sabe? Todos os fluxos, tudo o que se passa. Às vezes, dentro dessa nossa vida muito corrida, e que a gente às vezes vê, a casa do meu primo tem isso aqui e funciona. Eu quero também, sabe? Aí você traz aquilo ali, quero do mesmo jeito do meu primo. Gente, mas você não é o seu primo. O terreno não é o do seu primo, as condicionantes. Às vezes o terreno do primo é em outra cidade, é outra história. Pois é, então assim, entender que cada espaço, cada caso é um caso e cada forma de morar e de viver é de um jeito, certo? Só que para a gente conviver em sociedade, a gente precisa das normas e das regras, sabe? Para que tudo flua, para que tudo fique bem, né? E para que a gente more em harmonia. Robson, uma pergunta que eu
gosto muito de fazer para os meus colegas é como ele faz para planejar espaços acessíveis. Sim. Porque a gente tem as normas, mas a gente também tem que ter a sensibilidade. Às vezes, já aconteceu de clientes meus dizer assim, não, mas meu estabelecimento não é para cadeirantes ou não é para pessoas cegas, ele não se adapta. Isabel, só um parênteses, só explicando um pouquinho mais para quem nos assiste lá de casa. O que é um espaço acessível, né? Para que ele entenda. Então, essa resposta quem vai dar é o nosso amigo Robson, depois dos comerciais. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. E o coração da tradição nordestina pulsa mais forte em junho. De 14 a 24, grandes atrações nacionais, regionais e talentos locais vão subir ao palco do São João do Açu, o mais antigo do mundo. Pablo, Zé Vaqueiro, Michele Andrade, Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Gustavo Mioto, Alok e muito mais. Cultura, fé e alegria em uma celebração que atravessa gerações. Venha viver o São João do Açu 2025, o mais antigo do mundo. Estamos de volta com mais um bloco aqui com o Robson e agora ele vai nos dar uma aula, vai nos explicar o que é acessibilidade e nos introduzir a NBR 9050. Então, gente, assim, todo espaço ele tende a ser acessível, certo? Mas nem todo
espaço ele tem acessibilidade, né? O que é isso de fato? A gente tem que planejar, tem que pensar, tem que fazer tudo dentro da norma da NBR 9050 para que todos nós temos acesso a qualquer espaço, a qualquer local. Que nós consigamos transitar em todo. E, se possível, ter autonomia dentro dele, né? Exatamente. Assim? De poder entrar, de poder sair, de poder ir e vir. E assim, dentro da norma, não é só rampa, sabe? É muito mais amplo, né? É muito mais amplo, sabe? Porque existem vários tipos de pessoas com deficiência. Então a norma, ela tem que abranger ao máximo, a um todo. E Robson, uma coisa que eu falo, assim, a deficiência, ela não necessariamente é permanente. Às vezes é um estado, é um tempo. Exatamente. Entendeu? Eu digo isso porque, assim, minha filha com 11 anos, hoje ela tem 20, com 11 anos ela fez uma cirurgia de coluna. E por um ano eu vivi com uma pessoa com limitação física na minha casa. E aí a gente vai vendo como os espaços são inadequados. Para ir para a escola ela precisava de ajuda, entendeu? Porque a sala dela era no primeiro andar, não tinha elevador. Então, assim, como você diz, é passivo de acessibilidade, ele pode ser acessível, mas ele não é. Né? E por que não é? Exato. E um ponto que eu vejo muito, que eu acho assim, que eu acho um ponto bem delicado, são as calçadas. Importante, me conta sobre as calçadas. Os passeios, as calçadas, que aqui é assim, cada um tem a sua casa. Só um instante. A calçada não é minha, né? Para começo de conversa. Não, a calçada não é sua. Não é sua. Já começa daí, né? A calçada é de todos nós. Deu um nó na cabeça de quem está nos assistindo. Como a calçada não é minha, eu vou ter que construir. Eu que fiz. Eu botei um piso ali. A rampa é para o meu carro, é para a minha moto. Eu vou estacionar o meu carro na minha rampa. Na minha rampa, na minha garagem. Não é bem assim. Não é bem assim, gente. Bicha arrasada. Então, a calçada é pública. É pública. A calçada é de uso coletivo, tá? Ela é pública, porém, o cuidado é seu. Entendi. Entendeu? E assim, quando... Vamos falar em calçada aqui em Mossoró? É assim, eu tenho a minha plana, aí eu tenho um batente, aí eu tenho a do vizinho, aí eu tenho às vezes até 1 metro, aí eu tenho outra, e assim eu vou fazendo grandes escadas. Exato. Eu vou escalonando. É um rally, ó. Você vai... Não é? É um rally. Eu de 40 mais, eu fico com o joelho doendo. E aí, assim, a gente vê as pessoas, elas transitando pelas ruas, pelo meio das ruas. Por quê? As calçadas estão impedidas. Todas inacessíveis. E aí, assim, pensar a cidade para caminhar, para as pessoas caminhar. O carro é ótimo, é fundamental, a gente precisa. Mas na cidade, nas calçadas, é pensar no caminhar. Como é que eu vou caminhar daqui até a casa dos meus pais? Sabe? Isso. E aí, o que eu vejo muito aqui, que é muito chique você viajar, você ir lá fora, e postar andar, que tá andando nas ruas, as ruas tudo muito acessíveis, muito planas, e quando chega na sua cidade, você não consegue andar. Você não consegue andar, você não pensa assim. Eu acho que não é só isso, é quando a gente comprou uma ideia lá fora, né? Na minha realidade, eu quero a minha calçada mais bela, daí eu vou botar um piso inadequado, aí eu vou usar a rampa todinha para subir para minha casa, né? Assim, a calçada virou uma rampa.
E aí no meu uso, quando eu posso exercer a minha cidadania, não exerço. Essa questão de calçada, Robson, é tão complicada que, coincidentemente, quando vocês falaram aqui sobre calçada, os meus olhos brilharam. Porque, recentemente, uma colega nossa, que é secretária de infraestrutura de um município, aqui no Rio Grande do Norte, certo? Está com um probleminha lá na cidade dela, que um comerciante entendeu que a calçada dele é a extensão do comércio dele e simplesmente construiu. Botou pilar e tudo mais, inclusive além da calçada, na rua já na rua. A calçada já não era dele, né? Então, assim, ele ocupou... A rua passou a ser. Nossa, aí tá com problema lá, e ela conversando comigo, Lidiane, você vê como isso é um assunto muito complexo, né? A calçada, a abençoada calçada. A calçada. E, assim, envolve um senso de coletividade que muitas vezes... Um parênteses, Robson, o rapaz lá entrou na justiça contra a prefeitura, porque ele quer ocupar o espaço público. A calçada. A calçada e um trecho da rua. E não só são essas ocupações, por exemplo, eu vejo primeiro andar projetando para as calçadas. Eu vejo cobertas, a bica da coberta na calçada. Tudo isso está contra os normativos, né? Todas a gente vê aqui na nossa cidade. Tem muitas inconformidades que, quando a gente passa, a gente vê, né? E assim, como tornar esses espaços adequados, acessíveis, né? Porque, assim, o novo, a gente tem as normas, tem as regras, a gente pode ser feito, né? Mas como a gente tornar esses espaços que já estão prontos em espaços acessíveis, né? Inclusive... Isso envolve até políticas públicas, né? Não só a questão aqui de cumprir a norma da calçada ou não cumprir, por exemplo, o centro da nossa cidade, né? Onde o pessoal coloca as barraquinhas, né? Tudo na calçada. Então você ali tem um impedimento do fluxo, né? Do passeio. E esse senso de coletividade, de organização. Que eu digo como um todo, isso é fundamental para que a gente possa ter um bom convívio, que parte desde os recuos, certo? Que a gente tem nos lotes, até mesmo a calçada, até mesmo dentro de lojas, até como um todo, sabe? Como um todo. Porque assim, vamos lá. Vamos falar sobre o nosso código de obras. Às vezes o cliente chega assim, eu não posso pintar minha casa de rosa? Eu disse, pode. Você pode pintar sua casa de rosa, de verde limão. Agora você não pode, dependendo do zoneamento onde seu terreno esteja, você não pode ocupar todo o lote. Você tem que deixar 20% daquela área permeável. Isso. 20% daquela área tem que ser drenante. Eu não posso encostar minha casa no muro? Pode. Você pode encostar sua casa no muro, mas você não pode abrir uma janela para o seu vizinho. Exatamente. Assim. Então, assim, esses conhecimentos, assim, evita que a gente arengue, né? Uhum. Com os vizinhos, né? Tipo assim... Com os vizinhos, com a prefeitura. Então, deselegante, vou abrir minha janela e vou olhar você. Estou dentro da sua casa. Então, isso é o viver no coletivo. É você saber que algumas normas você tem que seguir para um bem coletivo. Exatamente. Você não gostaria, né, de ter o seu vizinho de jeito nenhum. Com a janela dentro do seu muro, né? Exato. Isso não é conveniente, né? Exato. E acontece, né, amigo? Acontece muito. E o que nós, como profissionais, né, da área, a gente tem que convencê-los a ter essa educação, né? E de entender o que é o uso que... Da edificação, da né? Edificação como um todo, certo? Entender o que é de uso seu e entender o que é de uso
como um todo. Comum. Comum. Então, Robson, vamos lá. Dependendo do zoneamento, mas vamos falar da maioria. A prefeitura e os órgãos, eles analisam a drenagem do lote, 20%. os recuos, Sim. caso haja ventilação, Sim. abertura de Níveis. Níveis, né? livres. O que eles veem, né? Eles veem área permeável, né? Que é fundamental. Recuos, que é fundamental também. Que aqui em Mossoró é 1,5 de cada lado, é 3 no fundo, são 3 de frente e 1,5 de fundo. Isso. Aqui em Mossoró. Depende do condomínio, a gente tem 5 metros. É isso, aí Mas condomínio tem a legislação específica de cada um. De 3 a 5, né? E aí a gente vê toda essa parte de recuos, né? E a parte de aberturas, né? De portas e janelas. Porque isso aí também garante muito um bom conforto de todo o seu espaço, né? Uma boa usualidade. Então eles veem isso, veem todas essas taxas que tem, que são inúmeras taxas, para que a gente possa ter essas condições mínimas básicas, atendidas, né? Atendidas para um bom uso, para um bom Quando o lote convívio. é pequenininho, dá-se uma solução para todas essas questões, né? Sempre tem uma solução. Mas é importante a gente ressaltar a necessidade de um profissional que entenda essas demandas. Exato. Porque, assim, a minha impressão, às vezes eu vou até desabafar, é que as pessoas contratam a gente quando é necessário, né? Eu tenho, às vezes chega cliente aqui e diz, não, mas eu tenho um pedreiro que você não sabe, ele desenhou a casa da minha mãe, ele desenhou a casa da minha tia, da minha avó, ele só não vai desenhar a minha porque ele não pode. Aí eu tenho que pagar você. Exato. Né? Dá uma tristeza. Né? Assim, beleza. Você fica triste, não? Eu fico triste, mas eu pego essa tristeza. Diga como é que você faz para transformar. Eu digo, vem aqui, vamos conversar. Senta aqui. Vamos conversar um pouco. Vamos entender como funciona esse processo, né? E aí a gente chama o mestre de obra, pedreiro, vamos conversar aqui também. E vocês, né? Assim, eu sinto muito isso, né, Isabel? O CA, o CREA, são órgãos que sempre estão com as portas abertas para a gente ir lá tirar uma dúvida. Olha, como é que vai ser isso? O profissional não precisa negligenciar nenhuma etapa dessa, né? Nenhum conhecimento desse, se ele não souber. Tem onde bater, né? Olha, como é essa lei, como é essa regra, né? Como o CAL e o CREA, né? Que a gente brigou, né? Foi. Já faz um tempo que a gente não é mais amiga dela. Mas a gente vai falar sobre Isabel, esse você gosta de uma discórdia. Você gosta de uma discórdia. A gente vai para os comerciais e depois volta para o desentendimento. O berço e o coração da tradição nordestina pulsa mais forte em junho. De 14 a 24, grandes atrações nacionais, regionais e talentos locais vão subir ao palco do São João do Açu, o mais antigo do mundo. Pablo, Zé Vaqueiro, Michele Andrade, Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Gustavo Mioto, Alok e muito mais. Cultura, fé e alegria em uma celebração que atravessa gerações. Venha viver o São João do Açu 2025, o mais antigo do mundo. Há 25 anos, a Liga de Mossoró tem se dedicado a transformar vidas, oferecendo não apenas tratamento contra o câncer, mas também apoio emocional e social. Fui acompanhante de um paciente e tudo teria sido mais difícil sem o apoio da Liga de Mossoró. O apoio da Liga de Mossoró é fundamental para o sucesso do meu tratamento. Liga de Mossoró, 25 anos, uma história feita de amor, cura e esperança. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É
pra você. Estrada zero e mais de meio milhão em vales compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo. Chegou o São João da Telecab. Chegou o São João da Telecab. No mês de junho a Telecab é uma festa, conexão que aquece o coração. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho em nossa programação. Quadrilha formada, Telecab deu a senha. Tem milho verde, tem fogueira e tem balão. Entra na roda lavando na Rie, a Telecab é a TV que tá mais perto de você. Vem pra Telecab, seu menino. Chegou o São João da Telecab. Chegou o São João da Telecab. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho na nossa programação. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Estamos de volta e eu não vou deixar eles se livrarem do conflito. Você gosta de um conflito, Isabel? Foi a gente que brigou com eles, a gente saiu. Diga aí, porque você é conselheiro. Então, foi um acordo não tão amigável. Quantos anos já fazem isso? Isso fazem 14 anos. Ah, já tem um tempo já. Já né? tem um tempo já. Porque antes os arquitetos também eram do CREA, né? Era do CREA, só que assim, a gente não tinha A gente já venceu essa fase, né? Conflito. E assim, a gente não tinha tanta voz lá dentro do CREA. Do Conselho de Engenharia, era sempre né? como, não, deixa eu dizer aqui. O CREA abrangia várias categorias. Era engenheiro civil, engenheiro... Ainda abrange todas as engenharias. Eram geólogos, né? Eram Isso, vários... Tem engenheiro agrícola, né? Tem uma parte técnica também, que o CREA os também técnicos que os técnicos. Aí a gente não era ouvido. Aí a gente não era ouvido. Aí a gente, peraí, já que Peraí que queremos ter voz. Vamos ter voz. Tchau, foi muito bom, aprendi muito. Bom enquanto durou. Bom, mas agora eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. E aí o CAL hoje, ele tem como órgão 14 anos. E assim, nós, o CAL e o CREA não somos inimigos, porque a gente precisa um do outro. É uma via que está todo mundo na mesma direção, né? Na mesma direção. É interessante falar isso porque nós temos as duas fiscalizações e um fiscaliza o do outro também, né? Também, exato. Também. É uma grande parceria, na verdade. Né? Nem vocês ficam sem a gente, nem a gente sem vocês. A verdade é essa, né? É exatamente isso. E assim, o que eu sempre digo é que dentro da parte dentro do CAL, né, dentro da parte como conselheiro, né, a nossa classe de arquitetos, ela precisa ser um pouco mais unida, sabe?
Eu sinto isso. Você acha? Eu acho. Para ser bem mais unida mesmo, sabe? Porque eu sinto que no CREA existe algumas coisas que eles não se unem, mas quando diz para o CREA como um todo, eles vêm, junta que todo mundo abraça aqui e vai. Mas às vezes assim um pensamento divergente, eu acho que é até saudável da própria levantar algum questionamento. Acho que é saudável para o próprio crescimento, talvez, né, do órgão. Enfim, nem tudo é ruim, né? E assim, a gente tendo essa dimensão e sabendo o que é o CAL, sabendo o que é o CREA, a gente tem muito mais força para que esses pontos no qual a gente disse das normas e das leis serem bem mais precisas, sabe? Bem mais porque nós temos 2 pontos, por exemplo. O conselho, ele não analisa os projetos. Ele analisa a responsabilidade sobre eles. Os dois, né? Os dois, Os dois conselhos. Eles não querem saber se você fez o projeto correto. Eles acreditam no profissional, eles têm certeza. Daí você assina a responsabilidade, você toma para si essa responsabilidade. Na questão do CREA, é AART, que quer dizer o quê? Anotação de responsabilidade técnica. E no nosso CAL é RRT. Que é Registro de Responsabilidade Técnica. Que troca só o a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. No frigir dos ovos, como se diz, é o mesmo documento, você atestando responsabilidade sobre o que você está fazendo. E muitas vezes, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, eles podem compartilhar algum tipo de responsabilidade. Nós podemos assinar uma execução de obra e o engenheiro pode assinar projetos arquitetônicos. Salvo as proporções, né? As alçadas, né? Olha, é porque assim, nossa área, estou dizendo isso pelos arquitetos, nossa área é um leque. A gente enorme, pode... né? É enorme, dá para ir para Nem precisava brigar. Nem precisava ter essa briga toda. Dá para cada um fazer um tiquinho. Dá para cada um fazer algo, sabe? E fluir. E tá aí, tem para todo mundo, sabe? É uma área muito, muito boa, muito linda, sabe? Que a gente cuida dos outros, né? E esse ponto do conselho, dos dois, ele cuida dos profissionais, né? Que nós estamos lidando com vidas, certo? Então, esse tipo de cuidado é fundamental para que os profissionais eles não façam algo que não seja algo errado, né? Como, por exemplo, aquele profissional caneteiro. Isso. Né? Que polêmico, né? Isso. É bem polêmico. Que ele não está interessado no resultado, né? No resultado, ele recebeu para responder por aquela responsabilidade daquele item. E aí, tudo aquilo fica registrado. Então, a obra tem um registro de todos os profissionais que passaram por ali. Quem foi o engenheiro de projeto, quem foi o engenheiro da execução, quem foi o arquiteto que fez o projeto. Fica um histórico, né? Fica um histórico dos responsáveis pelaquela obra. E aí, quando acontece um BO, por exemplo, eu olhando no Instagram um dia desse, aí teve uma casa um apartamento que caiu. O rapaz resolveu tirar um pilar, esse pilar estava feio, tirou, aí o prédio inteiro caiu. E aí, quem foi o responsável? Aquela obra tem responsável técnico? Quem foi? E daí chama a gente. Então, é um documento muito importante de você assinar sem... Isabel, você tem uma responsabilidade civil, né? Dependendo do que aconteça, você pode ser preso, você pode ser preso, né? Então, assim, não é só você dizer... Você está trabalhando com vidas. Fui eu que construí essa casa. Você tem uma responsabilidade enorme, né, sobre aquela edificação, né? E aí o conselho também garante essa seguridade, né? Com certeza. Vocês têm os fiscais que vão de obra em obra. Que vão lá, tem toda essa parte de fiscalização técnica
que vai de obra em obra, que vê se está tudo certo, se não está, pedem para que regularizem, sabe? Dá então, prazos, né? Há prazos também, sabe? Então tudo isso é fundamental. E assim, não vejam os conselhos como inimigos. É o contrário, né? É o contrário. É verdade. Eles estão ali para nos auxiliar. Nos auxiliar e nos ajudar. Ajudar. Ah, eu tô com uma dúvida disso e disso. Fala com o conselho, que lá com certeza deve ter algum canal, sai uma solução para sair uma solução, sabe? Então muito mais arriscado é você ir projetar ou construir com a dúvida. Exato, certo? Então é muito dentro disso, olhar os conselhos como algo bom, como algo que nos está ali para nos auxiliar, nos mesmo, ajudar, né? Sabe? Muito bacana, Robson. É isso. Vamos fazer um quadrozinho aqui de mito ou verdade? Opa! É tipo mentiras ou verdades? Vamos lá. Vamos lá. O código de obra só atrapalha a criatividade do profissional? Não. Ajuda. Nos diferencia, Nos né? diferencia, porque fazemos a coisa certa. Você projeta, não só desenha. Exato. Você faz o projeto, sabe? Você projeta e desenha. Entendeu? Você faz todo aquele projeto dentro das normas e você desenha. Você pode criar ali, né? Uma arte, né? Uma arte. É uma arte. Eu tiro meu chapéu para vocês. Essa aqui é bem bacana. Se o projeto foi aprovado pela prefeitura, ele não precisa mais ser fiscalizado? Precisa ser fiscalizado, sim. Ele foi aprovado, passou. Na hora da execução, ele precisa ser fiscalizado para ver se está saindo dentro tal qual. Conforme o projeto que foi aprovado. O projeto. Nós sabemos que todo projeto com alvará tem que ter as responsabilidades técnicas de projeto e execução. Sim. Ou seja, já foi pago o CAU e o CREA. Apesar disso, o CAU e o CREA vai visitar minha obra? Vai. Vai sim. Ixi, como? Para saber se está dentro dos trâmites. Mas Robson, e se não tiver? E se não tiver, aí pede-se uma adequação para que esteja dentro do projeto e dentro das normas. Porque assim, quando a gente projeta, tá tudo ali, tá tudo certinho. A gente tira essa RRT, assim, assegurando que vai estar tudo dentro da norma. Se na obra lá, na parte da execução, muda algo que não está dentro do projeto, espera lá. Eu não preciso fazer uma nova ART ou RRT, eu posso só retificar? Você pode retificar para que se adeque tal qual o projeto, tal qual a norma. Robson, o cliente que está nos assistindo, ele não sabe disso. Então, é responsabilidade do profissional ficar ajustando essas responsabilidades. Como é que funciona isso? Vamos lá. Quando você emite uma RRT, você é responsável pelo projeto. No caso do CAU, a gente tem a RRT de projeto e a RRT de execução. Certo? Se no contrato lá você ficou responsável pelas duas, você vai ter que tomar de conta das duas. Entendeu? Se não, a minha foi só de projeto. Então você toma de conta do cumpriu projeto, com a sua obrigação. Exatamente. Certo? E aí assim, é por isso que essa conversa com os nossos amigos engenheiros é fundamental. É verdade. Para que saia tal qual o projeto. Cada qual com a sua abrangência, né? Exatamente. De responsabilidades. Sabe? E aí vai
vai muito também do contrato, né? Robson, vamos lá, o meu cliente aqui, ele me contratou só para essa parte, para essa parte de execução. Então eu fico a parte da execução. Aí já entra a pessoa do CREA. Do CREA, entendeu? A pessoa da entidade. Exato. A última pergunta aqui. O arquiteto pode ser responsabilizado legalmente se o projeto não estiver conforme ou isso é da conta de quem contratou? Pode. Ele pode ser responsabilizado legalmente. Já tem vários casos de que foi feito o projeto e não saiu como era para ter sido feito. E aí teve vários erros de projeto. Aí entra numa seara. Bem mais complicada, né? Bem mais complicado. E o que eu vejo é o dano comum. É o dano como um todo, sabe? Envolve também o dano material. Dano coletivo. Exato. Então, assim, é um transtorno enorme você projetar desenhar sem cumprir com as normas, né? Então, é bem isso. E as normas estão aí para serem seguidas. Cumpridas. Somos obrigados. Obrigados a cumprir com as normas. Gente, Exato. Eu amo esse assunto. Mas, infelizmente, nós ficamos por aqui. Nosso tempo acabou. Eu queria deixar o espaço aberto, Robson, para você voltar. Para a gente continuar. No próximo, talvez fazer as pazes. Um quadro das pazes com as pazes com os engenheiros. Gente, isso já foi vencido. Esse conflito já não existe mais. Robson, muito obrigada pela sua participação aqui no Tô em Obra. Foi um prazer imenso trazer todo esse conteúdo para quem nos assiste em casa, para nós também aqui, que somos profissionais, né, Isabel, da área. É sempre agregador esse conteúdo sobre normas, né? E, gente, antes de tudo, eu sou muito grato aqui pelo espaço, a vocês, meninas, e espero estar aqui e volto, assim, para que a gente possa conversar, né, sobre esses assuntos um pouco polêmicos. Delicados. Mas, assim, que é de uma extrema importância para todo mundo, E obrigada. Vocês de casa não se esqueçam do nosso compromisso todas as quartas, às 20h15 da noite. Esperamos vocês na próxima quarta. Chegou o São João da Telecab. Chegou o São João da Telecab. No mês de junho a Telecab é uma festa, conexão que aquece o coração. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho em nossa programação. Quadrilha formada, Telecab deu a senha. Tem milho verde, tem fogueira e tem balão. Entra na roda lavando na Rie, a Telecab é a TV que tá mais perto de você. Vem pra Telecab, seu menino. Chegou o São João da Telecab. Chegou o São João da Telecab. Quem tá mais longe acompanha de pertinho, que passa bonitinho na nossa programação. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer.
Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. O berço e o coração da tradição nordestina pulsa mais forte em junho. De 14 a 24, grandes atrações nacionais, regionais e talentos locais vão subir ao palco do São João do Açu, o mais antigo do mundo. Pablo, Zé Vaqueiro, Michele Andrade, Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Gustavo Mioto, Alok e muito mais. Cultura, fé e alegria em uma celebração que atravessa gerações. Venha viver o São João do Açu 2025, o mais antigo do mundo. Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687.